bem-vindos a mais uma entrevista do podcast Na Base da Bola do canal do Léo Cardoso. E nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Luiz Eduardo, que é técnico do Sub-17 do Guarani. Fala, Luiz. Prazer. Uma honra receber você no nosso programa. Para iniciar, a gente gostaria que você falasse um pouco da sua formação acadêmica e como você chegou até o futebol. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Leonardo. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou mais um daqueles que teve o sonho de jogar futebol, mas infelizmente não foi agraciado com o dom, né? E assim, eu não sabia muito o que fazer, joguei bola quando era criança, tudo, e acabei entrando na faculdade, né? Na época eu não sabia exatamente o que eu queria da vida, mas eu sabia que eu queria trabalhar com futebol, achava impossível trabalhar com futebol, não tinha noção que eu poderia trabalhar um dia, acabei entrando na faculdade, e lá eu tive os primeiros contatos, comecei a fazer estágio em escola de futebol, depois comecei a fazer treinar times universitários, aí comecei a ver pessoas que conseguiram entrar no meio e comecei a ver, eu sempre quis ser treinador. Desde que eu percebi isso, eu já queria ser treinador. E eu fiz a Unicamp, né? Fiz a faculdade da Unicamp, formei lá em 2010. Depois fiz os cursos da CBF, fiz pós em fisiologia, já passei por várias funções aí. Luiz, uma pergunta minha já é sobre as categorias de base. Você acredita que as categorias elas servem sempre ao elenco profissional do próprio clube ou se seria uma saída válida preparar os jogadores para serem vendidos também para um outro clube? Por exemplo, se o futebol brasileiro ele quer tanto ser unido, ele não seria assim coerente se ele unisse preparando os jogadores também para qualquer que seja o clube a partir já das categorias de base? Eu acredito que é uma não posso dizer uma mentira, mas esse negócio de formar para categoria eu acho que não é o que acontece, formar para o profissional. Porque a gente absorve, eu acho que errado, alguns conceitos de modelo de jogo, formação, e quando na verdade tem que formar o jogador para o jogo, né? E o jogo absorveria em qualquer time. Então eu penso que a categoria de base é para formar um jogador de futebol, independentemente do clube. É um jogador de futebol de alto nível. Se ele puder ser aproveitado no seu clube, ótimo. Vai ser bom, porque você consegue direcionar o processo. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque cada momento vai ter uma gestão diferente, um treinador diferente, um cara que vai gostar, que não vai gostar. O futebol ainda está na mão de pessoas que tomam muitas decisões. Então, como as instituições não são muito fortes no que eles querem, então não adianta hoje, por exemplo, formar um jogador para o perfil que o treinador do Guarani quer hoje. Porque dão isso para os treinadores. Qual o seu modelo de jogo, que jogador que você precisa? Eu preciso formar um jogador que se adapte ao máximo possível de treinadores. Então, isso incluiria clubes. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, tem que formar para qualquer clube. Se puder aproveitar no seu clube, ótimo. Se não puder também, ótimo também, porque você pode direcionar esse jogador para diferentes níveis. Não precisa ser, a gente quer formar o cara de Champions League, sendo que a gente pode formar um cara para Série A, Série B, Série C. Tem muito mercado que a gente pode direcionar e para o clube pode ter retorno financeiro a curto, médio e longo prazo, que a gente sabe que o jogador tem seu tempo. Então, eu, respondendo a sua pergunta, eu acredito que não tem que ser pro clube, tem que ser pro futebol, o jogador. Falando um pouco assim de assunto, mas ainda dentro dessa parte de campo e bola, você passou pelas experiências de ser preparador físico em outros clubes e categorias. E queríamos te perguntar como essa experiência contribui para o seu trabalho atual. Cara, uma pergunta boa isso aí, porque eu sofri muito com isso. A questão de, é difícil, né, você querer ser treinador, sendo que você não for jogador de futebol, você querer entrar num meio que é dominado por quem tem mais vivência, não tem como, as pessoas têm muito conhecimento, eles viveram muito, eles sabem muitas coisas, e só que eu sempre achei que seria bom, por quê? Porque eu já senti a dor de outras funções. Então, assim, eu penso que o treinador ele é gestor de processos e pessoas. A gestão não é só controlar ambiente, controlar vestiário, controlar ego. É muito mais controlar o processo, delegar para as pessoas que têm a competência e têm a obrigação de fazer certas coisas, o que eles têm que fazer, sem perder sua identidade, mas deixando a pessoa livre para trabalhar. Então, por exemplo, eu sou treinador, eu fui preparador físico, então eu entendo muito bem de preparação física. O preparador físico não precisa ficar me explicando muito. Ele chega direto ao ponto e fala isso. Eu falo, não quero isso. Ou então, tá bom. E eu confio plenamente nele. Nunca fiquei vendo o que ele faz, as coisas, sabe? Que são coisas que poderia fazer. Eu me
como pode dizer, eu me policiei para não fazer isso. Porque já trabalhei em outras situações que eu tinha preparadores menos experientes, então eu tinha que controlar mais. Eu dou sorte que no Guarani eu tenho um preparador muito bom, muito experiente, eu largo na mão dele, só conversa, ó, o que que você quer? Ele fala, eu quero isso, isso, aquilo, a gente conversa, entendeu? Como analista, por exemplo, analista de desempenho às vezes é visto muito como um cara que filma só, por alguns treinadores. Então eu sei como isso é chato, você sair para trabalhar, você fazer um puta trabalho, e às vezes você ser visto como um cara que só filma, sendo que às vezes você tem mais conhecimento do que muita gente lá. Então, eu passei por isso e eu acredito que isso me ajudou muito nesse olhar. Eu consigo absorver assim, falar para o analista, ó, eu quero que você faça isso. Eu quero que isso que você fez é muito bom, sabe? Dar aquele feedback positivo. Além dos jogadores, a gestão e do processo, por exemplo, eu sei. Eu acredito que eu sei, né? A gente fala eu sei, né? Todo mundo fala que sabe. Todo treinador eu sei o que fazer. Mas eu consigo pensar no planejamento de curto, médio e longo prazo, contemplando as todos os meus auxiliares. Eu sei chegar, ó, eu quero trabalhar isso, então vou precisar disso na lista, isso e tal. Se o cara quiser me enrolar, é difícil enrolar. Muito difícil. O cara falar, o cara tem medo do preparador, não tem medo do preparador. Entendeu? Eu quero que o preparador faça o melhor e eu vou estar de olho. Se o cara falar, vou fazer treino de força e não for força, eu vou saber. Então, assim, facilita muito, eu acho. Eu acho que se todos os jogadores fizessem um curso para pegar a base do treinamento, a base de pedagogia, de didática, eles atropelariam a gente de um jeito que a gente nunca poderia trabalhar com futebol, entendeu? Só que fica com essa picuinha de, não, o cara que estudou, eu já sei, e eles saem perdendo, porque eles têm muito mais conhecimento de muita coisa que a gente nunca vai ter. E o conhecimento teórico está na mão de todo mundo, qualquer um pode acessar, entendeu? Então eu vejo isso, me ajudou muito. Eu agradeço muito ter passado por outras funções. Encheu o saco, falar para você que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, cara. Eu falava, não quero ser preparador, não quero ser analista. Mas eu sei que foi bom. Hoje eu agradeço. Luiz, até dentro de um pouco desse assunto de estrutura, de, enfim, experiências que a gente passa, uma pergunta voltada à categoria de base, tem até um debate na internet que é muito comum, sobre as categorias de base e que elas deveriam ter mais estrutura e como o clube, enfim, quem pode olhar para o trabalho como uma extensão do profissional, ele olha ou deixa de olhar. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É possível que falte estrutura ou faltam pessoas qualificadas para movimentar a estrutura que a gente já tem dentro dos clubes? Eu acho assim, se você pensar numa estrutura perfeita, vai faltar para a maioria, certo? Vai faltar para a maioria. Você pensar, pô, eu trabalhei no Esportivo Brasil, lá tem uma estrutura muito boa. Lá você consegue alojar jogadores do sub-14 ao sub-20, todos com ajuda de custo. Tem 7 campos para treinar, você sai, você almoça, já treina. Você tem uma equipe multidisciplinar. Então aquilo seria o padrão. Mas você olhar e falar que se não tem isso não dá para formar, eu acho que é uma muleta, entendeu? A gente pode formar de diferentes formas. E então eu acho que, por um lado, falta estrutura, certo? Se todos os clubes tivessem uma estrutura desse padrão, ou melhor, seria mais fácil formar. Porém, por outro lado, falta, às vezes, aproveitar pessoas que conseguem aproveitar melhor a estrutura. Então, como muitos clubes não sabem o que querem, não sabem o que é formação, não sabem como que é um processo de formação, não sabem o que é importante, não sabem olhar para o alto nível, então às vezes põe gente que está lá com um trampolim para o profissional, às vezes a pessoa que não tem o que fazer, entendeu? Não tem uma sequência, não tem uma metodologia, isso atrapalha mais do que a estrutura, eu acho. Dá para fazer muito com pouco, certo? Mas tem que ter pessoas muito boas. E não é o ideal. A gente tem que parar com esse papo. Aí eu volto para a estrutura, que aí é meio contraditório. Não, é assim mesmo, é sofrido. Não é para ser sofrido, gente. Não é para ser sofrido. Você pensar que o mercado é um mercado mundial, você pode vender jogadores para o mundo inteiro, você pode ganhar muito dinheiro. Um clube de Série A e Série B tem que ter uma puta estrutura. É o mínimo, entendeu? E isso é o mínimo para não formar ninguém. É o mínimo para começar o trabalho. O formar bem, o ganhar dinheiro, ou vencer competições é consequência de uma série de fatores. Só que às vezes a gente inverte aqui, a gente fala, tá vendo? Na minha época eu não fazia isso e dava certo. E esquece de ver o seguinte, tem coisa que é obrigação. Tem coisa que é o mínimo. A estrutura tinha que ser o mínimo. Entendeu? Então, assim, eu penso, por exemplo, no Guarani a gente tem muitas dificuldades, certo? Que com criatividade a gente consegue melhorar. Porém, é óbvio que se a gente tivesse uma estrutura melhor, seria bom. Tanto que o Guarani está investindo nisso. O Guarani não tinha um CT para base. Hoje está construindo um CT.
entendeu? Então, isso que tem que caminhar junto. Eles têm o CT. Tem as condições ideais? Ainda não, mas já melhorou. Então, a gente tem que valorizar. A questão é como aproveitar melhor esse CT, como aproveitar melhor o processo. Esse ano, a tendência é que a gente continue na base lá. A gente não teve resultado bom, mas estão mantendo, estão dando voto de confiança. Então, assim, óbvio que o resultado vai ser importante, mas primeiro é investimento, entendeu? Primeiro você constrói a estrutura, primeiro você investe nos profissionais, dá tempo para eles trabalharem. E se não tiver resultado, lógico que você vai ser cobrado por isso. Mas às vezes o resultado é cobrado antes. E eu acho que mais que prejudica é essa questão que eu falei lá atrás. Até na raça é gostoso. Eu não gosto disso. Eu não gosto dos negócios do salvador da pátria, sabe? As coisas que a gente tem aqui no Brasil que parece que é mais bonito. Não é mais bonito, gente. O sofrimento não é bonito. O sofrimento é ruim. Entendeu? Então, não sei se eu viajei demais, mas vamos dizer, isso é difícil você falar uma coisa. Mas é importante a estrutura, mas só ela não adianta. Mas também é importante que os profissionais sejam bem qualificados, porém, não pode usar de muleta, não tem estrutura. O profissional não pode de nenhuma maneira. Você tem que escolher um profissional bom. Mas a estrutura não pode ser muleta, eu acho. Só isso não dá para formar, entendeu? É isso, acho que eu alonguei, né? Ainda em cima disso, bicho, o jogo de futebol é completamente assim, imprevisível. O treinador acaba precisando fazer sempre interpretando o lance da maneira diferente de todos os outros que estão dentro do futebol. O trabalho da analista de desempenho, junto com o auxiliar, dificulta nessa tarefa? Como assim dificulta? Entendi. Dificulta, assim, na maneira de interpretar o jogo, diferente dos outros. Não entendi muito bem. Você falou que o jogo é imprevisível, se o trabalho do analista dificulta. Assim, Só se isso dificulta o trabalho do analista, não entendi isso. Entendi. Não, peraí. Posso voltar aqui? Pode voltar, eu confundi um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui, a pergunta no caso. O jogo de futebol é completamente previsível. O treinador acaba precisando fazer com que todos interpretem o lance da mesma maneira. Apesar de todos possuírem uma formação completamente diferente no futebol. O analista de desempenho, ele consegue auxiliar o técnico nessa tarefa? Sim. Sim, na verdade, assim, é um paradoxo. O jogo é imprevisível, mas ele é previsível. Essa é a questão. Por isso que tem cara que joga e ganha muito dinheiro, é melhor que o outro. Porque ele consegue prever o jogo o tempo inteiro. Ele consegue identificar, por exemplo, a melhor opção. É uma previsão que ele faz. Ele já imagina o que vai acontecer no lance seguinte. Se ele consegue prever, ele vai ter vantagem sobre os outros. Mas o imprevisível é o quê? Quando isso vai acontecer, por quem, onde, entendeu? Isso é imprevisível. Então, o que eu penso? Um analista bem alinhado com o que o treinador entende do jogo vai ajudar muito. Um analista que não entende o que o treinador entende do jogo vai prejudicar. Mas isso parte do treinador, chegar e sentar com o analista. Eu penso isso, você consegue identificar esse tipo de coisa no jogo? Cara, consigo. Aí você trabalha em conjunto. O que acontece às vezes é o cara não falar nunca com o analista. O analista fica lá se matando de trabalhar, manda vídeo, corta vídeo, papapá, e o treinador não vê. Não tem uma comunicação, entendeu? Então, eu vou dar exemplo. Eu gosto muito de ver o Liverpool jogando. Muito. Não só eu, né? Muita gente gosta, né? É legal de ver, né? Mas eu falo assim. Pois é. Eu sou bom pra caramba, né? Eu também, e eu sempre falo isso nas entrevistas. Dessa vez não fui eu que comecei falando do Liverpool. Não, assim, eu sou o gênio da bola, só eu gosto de ver o Liverpool, né? Tem gente que acha que descobriu a roda. O Liverpool, eu acho hoje que é o time que tem os princípios mais consolidados que eu gosto de ver no jogo. Que o jogo livre é um jogo imprevisível, só que é previsível. Você vê que os caras sabem o que eles estão fazendo o tempo inteiro. E eu trabalho muito com eles, isso aí. Uns princípios, por exemplo, a bola pressionada, a bola não pressionada. Isso é um princípio do jogo. Então é previsível, você entende. Assim, é imprevisível quando a bola vai ficar sem pressão, mas a partir do momento que a bola está sem pressão, eles sabem o que fazer para facilitar essa bola sem pressão. Então eles conseguem prever. O cara com a bola está sem pressão, ele consegue imaginar o que pode acontecer no jogo. Então assim, e eles fazem, é muito bom ver jogo deles. Eu não gosto muito de ver jogo de futebol. Eu não gosto, na verdade, quando eu era criança eu não gostava de ouvir música, eu achava. Mas é que eu só via rádio, entendeu? Aí eu não gostava de música. Aí eu comecei a ouvir pegar uns CDs do meu pai, eu comecei a gostar de música. O jogo também. Eu gostava quando era torcedor, eu adorava. Depois que comecei a trabalhar, eu perdi um pouco a empolgação de ver jogos. E eu recuperei, assim, vendo esses jogos bons, cara. É meio... Parece óbvio, mas eu gosto de ver jogo bom. E eu tô vendo todos os jogos do Liverpool esse ano. Todos. Pra mim é muito bom ver. Eu gosto do City também, mas eu acho que o Liverpool tem coisas que vão além do jogo, que estão inseridas no jogo, tem muito a ver com o treinador, com a torcida, com tudo mais, que isso é muito legal de ver, entendeu? E é isso, o jogo... Se eu falo pro analista, analista,
eu estou trabalhando isso de conteúdo, esses subprincípios aqui. Você consegue identificar quando isso se tornou alguma coisa? Ele consegue, pô, a gente trabalha em conjunto. Do adversário, eu trabalho esses princípios e subprincípios. Você consegue identificar isso? Não precisa identificar se ataca com 3, 4, 5 ou 6. Entendeu? Isso é muito fácil de ver. Mas entender alguns gatilhos assim, dá para fazer, ajuda muito, só que depende da comunicação do treinador. Eu sou o chefe dele, digamos. Eu não posso esperar que ele venha, porque não é assim, cara. Eu tenho que falar, ó, o que você sabe, o que você precisa fazer, o que você precisa para trabalhar bem. Eu não posso dar um monte de trabalho pro cara e ele não me entregar o necessário, entendeu? E às vezes acontece o seguinte, você chega de analista lá com boa intenção e o treinador não olha na sua cara. Aí você fala, pô, beleza, o que eu faço? Aí não tem comunicação. Mas eu acho legal esse negócio do imprevisível e previsível. É um paradoxo que eu falo sempre para eles. É imprevisível, mas é previsível. Coloca isso na cabeça. Entendeu? É os dois. Não é só um, é os dois. E isso eu falo que hoje o Liverpool, você vê o jogo, você vê isso o tempo inteiro. É muito legal. Luiz, eu vou até aproveitar o seu gancho de falar sobre conceitos para falar de um outro que a gente fala direto, que é sobre intensidade, que todo mundo tem uma visão diferente sobre o conceito de intensidade e eu queria saber a sua opinião sobre o assunto. O que você considera e, sei lá, configura como intensidade num atleta e a falta dela? A intensidade, as pessoas relacionam muito com correr, brigar, morder. Eu já acho que intensidade tem a ver com fazer o que tem que ser feito na hora certa. Entendeu? Se o cara gasta mais ou menos energia, se ele tem mais ou menos recurso, é outra coisa. Então, quando eu faço um trabalho, tem por exemplo, trabalho de passe, eu gosto de fazer lá. Tem algumas ações que eles precisam fazer que, se não fizer, não está intenso. Só que alguns vão gastar mais energia ou menos energia. Tem cara que vai parecer que não está correndo. Ele está sendo intenso, porque ele resolve o problema. Entendeu? Só que é fato que, para fazer isso, você precisa o quê? Gerar espaço, criar espaço, diminuir espaço, você vai ter que correr. Então, tem uma conexão com correr, chegar junto, sabe? Mas mais que isso, a intensidade é fazer o que tem que ser feito. Então, vou dar um exemplo simples, trabalho de passe, eu cobro o ajuste de corpo. Se o cara não está ajustando o corpo para jogar, ele não está sendo intenso. Ele está, entendeu? Está faltando alguma coisa. Se quando eu faço um trabalho, às vezes eu fazia um trabalho quando eu era preparador, que eu colocava um tempo para concluir. Se ele faz no tempo, mas erra as ações, ele não está sendo intenso. Ele está só correndo. Então é o conjunto. E depende de correr, cada vez mais. Você precisa, o que eu falo às vezes, aproveitando um gancho aí de intenso, a gente relaciona muito o jogar sem bola. O time joga muito sem bola. Mas jogar sem bola é quando o seu time está com bola. Às vezes a gente relaciona o sem bola só quando o time está defendendo. E isso é chato. É muito chato. Eu odeio. Eu jogo bola até hoje. Eu odeio ficar sem a bola. Mas quando você está com posse, você corre e começa a criar espaço, você está correndo também sem bola, mas seu time tem a bola. Então, assim, isso necessita, para ser intenso, para ter uma posse intensa, eu preciso que todo mundo se desloque. Então, tem a ver com corrida. Mas não é só essa questão da raça, do vigor, porque às vezes a gente confunde nisso. O cara é intenso por quê? Porque ele corre pra caramba. Às vezes ele corre pra caramba porque ele sofre pra correr. Então não é que ele é intenso, ele tá sofrendo para fazer o mínimo. Então isso eu penso, eu vejo dessa forma. Então é um pouquinho de cada coisa. Luiz, mudando assim um pouco de assunto, mas ainda claro, dentro da questão do futebol, a gente vive a era mais digital de todas e atualmente você é treinador da equipe sub-17. Como é trabalhar os atletas para estarem sempre focados nas partidas e não deixar que o vício da internet atrapalhe em algo? Cara, é complicado isso aí, porque eu trabalho, além de futebol, eu tenho um concurso aqui, eu trabalho com escola, com molecada, né? Então o trabalho é o que eu não coloco no currículo, é a minha vida dupla, a minha vida é outra face, que eu não falo. Mas assim, eu convivo com adolescente faz muito tempo, cara, com molecada, entendeu? Então assim, tem coisas que eu já tô me sentindo velho, tem coisas que eu falo, cara, não é possível. Mas no geral eu consigo entender bem, cara, os caras gostam, é um negócio que eles gostam de fazer, eles gostam de mostrar. Eu só falo para eles ficarem espertos com contentar com pouco. Dá um exemplo, o menino foi e postou uma canetinha que não virou nada. Eu falo para ele, cara, isso não é nada. Você postar isso é só para ganhar curtida de gente que tá te lambendo, é coisa para o pessoal ficar, nossa, só que você sabe que isso não fez porcaria nenhuma. Você sabe. Você acha que isso é bom? Se você acha que isso é bom, você não serve para o time. Porque para mim não é, entendeu? Para mim isso não é nada. Se você tem essa cabeça, você não tá servindo para jogar. Então eu trabalho muito nessa conversa. Não vou falar, não faz, não faz. Só que eu falo, cara, então não me incomoda. Teve uma situação que aconteceu exatamente isso. O menino postou uma foto de uma canetinha, eu não vi. A gente tinha perdido pro Corinthians. Eu não vi, cara. E 3 pessoas eram falar pra mim, porra, o jogador postou uma foto de canetinha. Eu falei, pô, foda.
mas continuei dando treino, entendeu? Pô, foda, tipo, aí encheram tanto minha paciência que eu falei, eu cheguei, por que você fez isso? Aí eu quis ver o negócio. Aí eu falei, esse discurso que eu falei pra vocês, eu falei, cara, você posta o que você quiser, só que saiba que pra mim isso é muito pouco, e isso me incomoda, não é você postar, é o que você passa com a postagem, entendeu? Então assim, eu sei, os negócios, umas brincadeirinhas besta, que pra gente é besta, gente, mas é a realidade deles. Só que tem muita vantagem, por exemplo, hoje eu pego um vídeo que eu tava vendo assim, eu posto no status do WhatsApp e coloco uns comentários. Depois eu falo, vocês viram o meu status ontem? Porra, isso, cara, você vê que eles acabam tendo uma conexão muito grande. Eles se interessam por isso, entendeu? É muito fácil hoje você cortar um vídeo, passar um vídeo, mandar na internet. E isso eu acho fantástico, cara. Eu acho que facilita muito, entendeu? É mais essa questão de comportamento que é da idade, não é da internet, entendeu? É a forma que se usa na idade deles. Eu falo, às vezes eu brinco, né? Eu tava na época no Desportivo Brasil, aí teve um rolo com os meninos. Aí eu falei pros caras, falei assim, ó, vamos falar real. Todos nós aqui, se tivesse 15 anos, você postasse uma fotinha, 300 meninas curtissem, você ia ficar feliz? A gente não tinha isso, cara. Então, assim, é difícil pros meninos. Não é tão simples assim, você chegar e falar, é a realidade deles, cara. Então é difícil, não é a ferramenta em si, é como eles usam e como eles fazem uso disso. Então, se você conversa numa boa, não proíbe, não fala nada, fala, cara, você usa pro bem. Só que se você fica com muito preconceito, você vai ser o cara que vai estar um papagaio falando. Eles vão cagar pra você. Eles vão continuar postando, vão continuar fazendo as coisas, não vai servir pra nada, entendeu? Então é se estressar à toa. Eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens. A gente tem que tirar o preconceito que a gente tem, às vezes, por geração e aproveitar as vantagens. Eu acho muito bom. É muito bom. Você consegue falar de tudo o tempo inteiro, rápido, comunicação, e eu acho que isso só facilita. Eu não vejo como algo que prejudica, entendeu? Luiz, uma pergunta agora, talvez mais curiosidade. De 2019 para cá, é muito comum ver analistas, pessoas que estudam futebol, falando sobre movimentação de jogador como ele recebe a bola, orientação corporal, vários fatores. Como você trabalha diariamente isso? E quando você acha necessário começar esse tipo de treinamento? Isso é trabalhado sempre. Tem como você focar nisso, né? Eu acho que todo treino você pode focar em uma coisa ou outra. Tem um treino que eu gosto muito, eu acho que é aqueles treinos de espaço reduzido, dá para trabalhar muito isso, mas não qualquer treino. Tem alguns que eu gosto. Eu tenho alguns treinos básicos que eu gosto de usar para trabalhar determinadas coisas. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar perfilar corpo, eu trabalho desde o analítico, eu trabalho isso. Eu acho que o analítico é muito bom para isso. Tanto de passe, tanto de atacar espaço, tanto de defender, entendeu? Só que eu gosto de transferindo para o jogo reduzido, para o jogo formal e tudo mais. E tem a questão de conhecimento que a gente tem, por exemplo, hoje você vê aquela questão do jogo de posição. Dá para você explicar, simplesmente, para explicar, pessoal, tem as vantagens, tem a vantagem de posição, vantagem qualitativa. Falar sobre isso, eles absorvem muito bem, eles gostam de saber disso. E pontuar em situações específicas de jogo, ó, parou, presta atenção, tá vendo isso aqui, ó? Você colocou em desvantagem, você está se marcando, então isso é constante. O ajuste corporal é constante, tanto para atacar quanto para defender. Qual que é o resto da pergunta mesmo? Questão do ajuste corporal, como que eu faço, que eu treino isso, é diário, e o resto eu me E perdi. quando você acha necessário começar esse tipo de treinamento? Isso aí eu acho que é desde o início, desde criança, desde o primeiro contato. Lógico que não vai ser numa complexidade alta, não vai ser numa intensidade, digamos, não vai cobrar tantos detalhes, mas dá para trabalhar. Por exemplo, vamos pensar, com criancinha não, 5, 6 anos é diferente, né? Mas vamos pensar, é difícil eu estabelecer, porque eu não estou trabalhando nessa categoria, mas vou dar um exemplo tático. A tática envolve várias coisas. Eu trabalho a tática como ações técnico-táticas. O técnico é o que fazer e como fazer. O tático, quando, onde e por quê. Eu trabalho dessa forma. Simplifica muito. Então, o que fazer? Um chute, mas quando? E dentro da tática tem as questões todo esse aspecto. Tem questão de estruturar espaço, questão de tática individual, de grupo, tudo mais. Mas se eu posso pegar uma criança de 6 anos, dá para ensinar tática? Essa é a pergunta. Dá para ensinar tática? Eu quero que vocês respondam. 5 anos, dá para ensinar tática? Acho que não. Dá. Mas aí dependeria da tática? Atacar e defender, exatamente, atacar e defender. Ela vai entender que quando ela ataca, ela usa alguns recursos, quando ela defende usa outros. Sim. Isso para ela já basta, entendeu? Então a mesma coisa o ajuste de corpo.
Eu não vou precisar passar muitas coisas, mas eu tenho que trabalhar já isso. Ela tem que ter noção, desde que ela começa a ter contato com a bola, que ela pode se colocar em vantagem ou desvantagem. A questão é quão complexo vai ser isso e como você vai fazer. Entendeu? Então essa questão, para mim, todo o jogo pode ser explicado desde o início. Desde criancinha. Todo o jogo. A questão é você falar, pô, eu não preciso explicar transição para uma criança de 4, 5 anos. Mas eu posso explicar, por exemplo, usando uma queimada, que eu faço muito isso, ou que quando ataca eu faço um movimento, quando defendo eu faço outro. Ela entende, e para ela já é bom. Não vai fazer ela, quando atacar, ela ter um comportamento, quando defender ter outro. Já basta. O ajuste de corpo é isso, vamos supor. Eu vou dar um exemplo fora de futebol, que eu acho que seria um pré-desportivo, que seria do início do início. Quando eu faço uma queimada, por exemplo, numa escola, eu trabalho sempre que a palma da mão é fria. Muita gente trabalha, muita gente não trabalha. Mas minha intenção é fazer sempre ficar de frente para a bola. Eu tô treinando um ajuste de corpo, entendeu? Um ajuste de corpo para quê? Para você ter vantagem no jogo. Eu trabalho, por exemplo, questão tática, que se eu posso defender de frente, então quando eu ataco eu tenho que treinar deixar a pessoa de costas. Isso eu trabalho com criança de 7 anos. Então tem que fazer o quê? A criança correr para ficar de costas, entendeu? Então ajuste de corpo se torna importante. No futebol eu posso usar um pré-desportivo para transferir. Então quando a criança tiver 11 anos, ela teve uma base motora, uma base de entendimento do como o corpo pode ajudar, que aí fica fácil explicar o ajuste no jogo. Entendeu? Só que eu não vou explicar muita coisa, vai ser pouca coisa. Luiz, só para, sem querer interromper sua linha de raciocínio, eu realmente nunca ouvi falar nesse exemplo, eu achei maravilhoso. E só uma pergunta em relação a isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns profissionais falando que é muito ruim quando um garoto vem do sub-17 para o profissional, com 16 anos já está jogando no profissional, é porque ele precisa literalmente de cada ensinamento, de cada etapa? Como assim? É ruim? Não entendi se é Quando ruim. não, Não, eu já vi gente compartilhando assim, mas o garoto de 15 anos no profissional, ele acabou queimando algum tipo de etapa, passando por sim, algum tipo entendi. de desenvolvimento. Não, é que assim, vamos supor, será que esse cara de 15 anos chegou no profissional porque ele tem muita força, por exemplo? Às vezes ele chegou por causa disso. Será que ele resolve um tipo de problema? Às vezes ele foi. A questão da especificidade, vamos pensar. Se eu falar para você, pegar uma criança de 5 anos, ensinar ela arremessar a bola de um jeito. Se ela treinar dos 5 aos 18, ela vai saber arremessar daquele jeito. Só que talvez ela não entenda quando arremessar daquele jeito, arremessar de outro jeito, entendeu? Então acho que a questão é essa. Quando fala disso de queimar etapas, é você especializou tanto o jogador que depois ele não consegue sair daquela especialização. E às vezes ele especializou para um modelo de jogo, para um tipo de coisa, entendeu? Então queimar etapas eu vejo mais dessa forma. Isso você pode queimar etapas com 11 anos. E acontece isso. Se eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo bem didático assim. Se eu pego crianças de 8, 9 anos, 8, 9 anos, eu não sei que tamanho que elas vão ser. E pego o menino que é goleiro e joga só no gol. O menino que é atacante, que chuta forte, não, o goleiro é mais fácil. Só que joga no gol. Esse menino não cresce, ele para de jogar futebol. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso, o especializar é desde o do início mesmo. Então tem uma questão, pô, você tem que trabalhar conteúdos gerais. Então aí tem a questão do modelo de jogo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo esse ano no Guarani. Eu recebi um jogador que veio de outro lugar. Ele jogava como extremo, com o pé trocado. Aí eu falei para ele, pô, você não consegue fazer outra função? Ele, puta, eu não consigo. Ele nunca treinou de outra função. Então talvez ele consiga, naquele clube, subir para o profissional, como extremo com o pé trocado, só que aí amanhã aparece um extremo com o pé trocado melhor, ele consegue jogar bola mais. Entendeu? Então, na verdade, ele queimou etapas nesse sentido. Ele vai se especializar mesmo quando ele definiu o que ele é. Vamos supor, Cristiano Ronaldo. Ele foi se tornar um matador com o tempo. Eu acho que é mais essa visão. Eu tenho essa visão, não sei. Não sei que as pessoas vejam. Ele não queimou etapas, ele não se tornou um matador com 17 anos. Só vou ficar na área batendo gol. Ele construiu esse caminho. O Messi era meia. Ele se tornou um especialista de jogar no terço final de campo lá e definir depois. Eu acho que ele foi construindo o caminho dele. Só que antes a base que ele teve foi de entender o jogo completo, fazer diferentes coisas. O cara dribla mais, vem jogar. Então, eu acho que nesse sentido, o que pode acontecer é ele subir muito cedo, porque naquele momento foi propício para ele. Naquele momento foi propício para ele, certo? Só que talvez quando mudar o cenário, ele não consiga se adaptar. Então, acho que queimar etapas é isso. Ele teria que continuar sendo formado para o jogo, formado, aquilo que você perguntou na primeira pergunta, formado para o jogo. Ele subiu profissional, beleza, mas ele não vai treinar só naquela função. Ele vai continuar atendendo o jogo. Ele tem 17 anos ainda. Com 20 anos vai continuar treinando pro jogo. Treina outra função, treina para entender o jogo, não só resolver o problema do treinador.
Aí eu acho que acaba queimando etapas. Mas não que ele precise saber aquele passo a passo, não tem uma escadinha, entendeu? Cada um tem sua história. Não acho que tem todo mundo tem que começar assim e vai para lá, para lá. A gente pode diagnosticar, vamos supor, eu quero entender no sub-17 o que falta nos jogadores. Eu já pego um diagnóstico e falo, isso aqui precisa trabalhar. Mas não quer dizer que teria que ser trabalhado antes. Às vezes não tem oportunidade. Não quer dizer que não dá para trabalhar depois. Tem coisas que é difícil, por exemplo, coordenação motora, tem estudo que mostra que perde, a parte de força não adianta trabalhar, mas isso aí é a coisa que a maioria não erra, entendeu? Mas eu acho que é isso. Não sei se eu respondi também. Não, tá tranquilo. A Respondeu. gente tava até conversando aqui, que a gente fica falando um pouco no documento, ajeitando as perguntas. A gente nunca tinha visto o exemplo da queimada, né, em relação ao futebol. E aí surgiu uma pergunta aqui. Eu vou explicar então a queimada, vou explicar para vocês. Não, mas assim, ainda em cima disso, a gente gostaria de saber se além da queimada, existem outros esportes que você usa dentro do futebol, de exemplo, seja de marcação ou de ataque. Ó, eu não uso isso no futebol. Se você vai falar que eu dou no treino do Guarani de sub-17, os caras vão me derrubar, entendeu? Eu tô falando assim, se eu tivesse uma escolinha hoje de futebol, eu usaria. Se eu colocar num projeto de educação física escolar para ensinar o esporte, eu uso tudo. Vamos pensar. Eu começo com o jogo da velha. Jogo da velha. O que é o jogo da velha? O jogo da velha, eles já não entendem o jogo da velha. Criança de 7 anos, 6 anos. Eles entendem que jogo... Sabe aquele jogo que você vai correndo e joga no bambolê? Vocês já viram? Já viram esse jogo? É legal, faz com seus amigos. Você vai ver que não entende nada. É a melhor coisa. Você fala, meu Deus do céu. Por quê? Porque o conceito de ataque e defesa está no jogo da velha. Que é a maneira mais simples. Na verdade, a criança tenta só vencer. Ela esquece que para vencer, o outro não pode vencer antes. Entendeu? Então aqui, eu coloco X, coloco a bolinha. X bolinha, outro vai bolinha, ele vai chegar, mas o outro ganhou antes. Então se você pergunta, futebol, eu pergunto para eles, quando eu dou aula para criança. Futebol, quem fizer gol ganha? Todo mundo ganha. Falei, tá bom, então se eu fizer 2 gols eu ganho? Ganha. Se eu fizer 10 gols, nossa, ganha. Falei, se outro time fizer 11. Parece besta, mas você tem que fazer mais gols com o adversário. Então você tem que fazer gols impedir. Isso já basta. No jogo da velha você tem isso, não pega rabo você tem isso, não pega a bandeira você tem, no queimada você tem. E por que eu tô falando que eu vou explicar a história da queimada? Eu não sou professor, cara. Entendeu? Eu sou treinador, eu caí numa escola no concurso lá. Cara, eu preciso aprender alguma coisa, entendeu? Então eu percebo que há uma lacuna de formação básica em escolas do esporte de uma maneira para que o esporte seja algo que você participe de maneira autônoma, mas entendendo o jogo, entendeu? Então, assim, eu uso muito isso e eu vejo que eu sou bom nisso para explicar isso. As crianças, pô, elas começam a entender o jogo, começam a entender tática com 7, 8 anos. Mas não tô especializando, entendeu? Eu tô explicando o todo. Tô explicando o todo. Tática, eu tô defendendo, eu vou ter uma postura diferente de atacando. Eu tô atacando na queimada. É melhor eu demorar com a bola ou ser mais rápido? Eles ficam pensando muito. Ah, mas se eu demorar, ele vai se posicionar de frente e vai se defender. Então tem que ser rápido, entendeu? Aí eu penso, o que é uma ação técnica no jogo? O jogar é uma ação técnica. Dá pra treinar o jogar? Dá. Dá pra treinar. Aí eu começo a explicar o movimento. Ó, você tem que pôr um pé na frente, leva o braço, entendeu? E isso eu penso por quê? Pensando no futebol, cara. Quando eu vou ensinar futebol, eu penso nos mesmos princípios. Eu penso na lógica do jogo, eu vou pensar para os jogadores, por exemplo, uma coisa que eles fazem muito. Existe uma linha entre a bola e o gol. Essa linha, ela é variável, mas sempre existe. Dá para eu prever que esse espaço é mais perigoso. Tem muito jogador do lado oposto que vai marcar um cara que não está participando do jogo e deixar essa linha. Entendeu? É uma explicação simples que faz sentido, que eles entendem. Não preciso explicar vários cenários. Então, assim, eu tento sempre, como eu tenho que trabalhar, não tem jeito, né? Minha vontade é largar, meter o pé faz tempo. Mas me ajudou muito, né? Mas como eu tenho, então, assim, eu vejo que isso eu sou bom. Eu sou um treinador dando aula na escola, não sou professor. Então, o que eu posso fazer essas crianças aprenderem? Dar um exemplo para finalizar. Vocês devem ter visto já, se não viram, procurem. Procurem. Que a queimada é um esporte opressor, que trabalha com a... Procura isso, é que eu sou da área. É feio o negócio. Aí, por quê? Ah, porque tem um que joga muito forte, tem um que toma bolada. Mas a partir do momento que você explica para todo mundo que você pode ganhar um jogo com bola, sem encostar na bola, muda a visão do jogo. A queimada você pode ganhar sem encostar na bola. Se você não encostar na bola, você ganha o jogo. Se a bola não pegar em você o jogo inteiro, você ganha o jogo. E o outro que joga bem ganha tanto quanto você. Então, assim, o esporte coletivo eu acho muito bom essa ideia de que existem diferentes funções, diferentes
ações de diferentes pessoas, diferentes perfis podem coparticipar, e no fim todo mundo ganha. Se eu consigo identificar o que eu consigo contribuir, eu posso ganhar tanto quanto o cara. Não é o cara ganha sozinho. E às vezes o esporte é muito visto com o cara que faz o gol, e isso exclui mesmo, entendeu? Então isso que eu uso muito. Eu acho que essa base dá para usar numa escolinha de futebol, certo? Dá para usar muitas brincadeiras de rua e ensinando tática, técnica, parte física, parte psicológica, dá para. Só que aí você tem que direcionar, né? Você pode direcionar para qualquer esporte, que seria os pré-desportivos, ou fazer entender os esportes dentro de um nível escolar, que ajudaria muito a gente numa base, muito. Ajudaria Luiz, muito. uma pergunta curiosidade. Você falou que quando criança tentou jogar bola, né? Como é o caso, até eu já tentei. Mas Uhum. enfim, você chegou a tentar estudar outros esportes? A jogar outros esportes? Tentou ir para alguma outra área? Só curiosidade. Não, mas jogar ou. Jogar, como Não, criança para jogar na jogar. escola, nunca jogar em escola. Nem videogame eu jogava. Mas assim, eu acho que essa questão do entendimento, assim, eu nunca fui um cara muito bom tecnicamente nem fisicamente. Só que eu tinha um entendimento do jogo, então você consegue transitar. E isso eu percebo, é legal, porque eu percebia naquele negócio, eu jogava todos os esportes, eu conseguia participar. Eu entendia o básico para jogar. A ação técnica, às vezes, eu não era tão bom, mas eu conseguia me virar, entendeu? Eu acho que isso é possível para todo mundo. E depois que eu fui para faculdade, não, cara. Eu não tenho interesse. Eu nem videogame, cara. Eu jogo só futebol. Os outros eu acho legais, assim, eu gosto mais de esportes coletivos, me interessa mais. Vôlei é uma incógnita para mim. Eu acho muito legal quando é alto nível, mas eu não gosto de ensinar. Eu falo, cara, eu não sei ensinar vôlei, porque eu gosto da lógica do jogo, do esporte de invasão, entendeu? Mas tem muita coisa que dá para tirar. Por exemplo, vôlei. Vôlei eu uso muitas vezes na queimada entendimento de que existem vários tipos de pontuação, entendeu? Diferenciar. Porque assim, parece simples isso, mas se não entende isso, a pessoa não consegue jogar. É bem foda. O cara não entende o jogo que tá jogando, entendeu? O cara não entende os princípios básicos. Isso eu acho que dá para ir construindo. E isso talvez possa fazer falta no profissional. Eu não tenho essa. Eu não posso afirmar porque eu não trabalho com profissional, né? Mas eu acho que isso aí faz falta. Não, faz sentido, sim. Agora, voltando ao ritmo de perguntas que a gente estava aqui antes, aqui no programa a gente sempre pergunta ao convidado, quando treinador, né, a maneira que ele gosta, que ele mais gosta de fazer a sua equipe e também quais são as suas referências, seja no Brasil ou fora dele. Tá, vamos lá. Eu gosto de. Todo mundo fala isso, cara. É bizarro, né? Eu gosto de aproveitar o jogador, a característica que ele me dá. Eu gosto disso. Na verdade, assim, eu tenho. Eu acho que esse ano eu mudei bastante o jeito de jogar. Os princípios se mantêm. Só que a questão de estruturar 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, eu mudei muito. E eu acredito que foi bom. Foi bom para mim. Muita gente às vezes criticava, mas eu sempre tentei usar o jogador, entendeu? O jogador, para manter o time equilibrado. Eu gosto de time que tenha, por exemplo, jogadores que são versáteis, sabe? Assim, por exemplo, um cara que consiga cobrir outro na função, entenda mais o jogo, prioriza jogadores assim. É difícil falar um jeito de jogar, porque, por exemplo, eu comecei esse ano no 4-2-3-1, eu joguei no 4-4-1, 4-1-4-1, depois eu teve 4-2-3-1, fiz 3 zagueiros, entendeu? Eu variei muito. Variei muito. Eu não, realmente, depois eu cheguei no 4-4-2, no básico, foi o que teve mais sucesso, assim, digamos. Mas a gente saiu do 4-4-2 para jogar num 3-2-3, por exemplo, entendeu? A gente variava. Então não era um negócio estático assim. Os princípios estavam lá por trás. Então eu não tenho um jeito assim. E questão de referência, cara, eu gosto muito. Eu gosto do que todo mundo gosta. Não sou. Entendeu? Eu gosto do. Eu não vou falar, ficar com. Eu gosto, por exemplo, do Tite. Eu acho que é um cara que. Eu imagino que ele é um cara diferente, assim, nesse sentido que eu falei da gestão. Provavelmente ele é um cara que sabe extrair de todo mundo. Ele foi um cara que eu vi que se reinventou, que ele era muito defensivo, ele voltou diferente em 2015. Acho que o Corinthians 2015 foi um time muito bom, que ele montou, que tinha muita coisa legal de ver lá. Ele é um cara muito atento a coisa que vem à vanguarda, entendeu? Apesar do pessoal falar o jeito que ele fala, tudo é o jeito dele, cara. É o jeito dele, mas ele é um cara que ele é muito atualizado, sabe? Um cara que não fica com aquele papo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque lá atrás, não, ele quer estar atualizado. Eu admiro muito ele. Eu admiro muito lá fora o Guardiola. Eu acho que ele entender o jogo dele é sacanagem, cara.
jeito que ele lê o jogo, o jeito que ele explica, sabe? Você vê as coisas acontecendo, ele é um artesão mesmo, sabe? Você vê que ele constrói mesmo o que acontece, sabe? Mas eu gosto muito do Klopp, cara. Eu li, não sei se vocês leram o livro dele já, do Guardiola e do Klopp, vocês já leram os dois? Os Eu dois. comecei, Tem eu vários, comecei né? a ler do Guardiola recentemente. Então, eu acho que do Guardiola você começou, você tá lendo bem ou você começou a ler uma parada, assim? Comecei a dar uma parada. Então, eu vejo isso, cara, a diferença. O Guardiola, ele manja muito. Eu acho muito fantástico. Eu uso muito, eu tento aprender vendo o jogo dele e coisa que eu li que ele faz, né? Não sei se é verdade, né? Os caras que falam, né? O que ele faz, ele sabe mais que nós. A gente acha que sabe, né? Acha que tá fazendo igual o Guardiola, tá assim, tá, ó, tá igualzinho. Mas o Klopp, cara, o livro dele eu li muito rápido. Ele não fala de futebol quase. Ele fala da vida, ele não fala do jogo, assim. E isso eu achei muito bom, cara, porque é o que você vê no jogo. Parece que o jogo dele é a vida, cara, acontecendo lá, entendeu? É um negócio, uma vibração, um negócio de. Só que tem muito conceito, ele é ferrado, cara. Você vê o jogo dele, o que ele faz no time dele jogar, você vê que é treinado, cara. Você vê que ele falou pra fazer, entendeu? Só que, e eu acho legal dele o quê? Que é um jogo livre, muito organizado e é previsível, cara. Você sabe o que eles vão fazer o tempo inteiro. Mas eles fazem muito rápido o tempo inteiro, mas porque eles conseguem dar um passo à frente do adversário. E eu acho que isso é treinável. Eu acho que isso é alcançável, entendeu? Alcançável. Eu não acho que é inalcançável. E então é isso. O brasileiro, não sei mais quem, cara. Eu não vou ficar com esses papos. O cara que eu trabalhei, um cara que eu admiro muito, vou até dar uma moral pra ele, é o Baresi, Sérgio Baresi. Trabalhei com ele, pra mim ele é fora da casinha, cara. Ele é fantástico. Ele tem todas essas qualidades que eu falei de ser muito bom na parte técnica, muito bom na parte de comunicação, muito bom na gestão de grupo. Ele é ídolo lá pra gente. Ele é um cara que eu gostei muito de trabalhar junto, sabe? E que eu tá vindo bem no campeonato, né? O campeonato lá dele. Dos que eu trabalhei, acho que foi o que eu mais gostei de trabalhar. Acho não, tenho certeza, né? Outros eu sempre aproveitei, eu trabalhei com treinadores que me ajudaram muito em vários detalhes, mas ele eu achei o mais completo. E me chamou muita atenção essa questão a questão de gestão e psicologia, sabe? Como ele consegue acessar as pessoas que estão do lado dele. Isso é uma coisa que eu gostei muito de ver nele. E eu gosto muito dessa área, então por isso eu gosto muito do Klopp. Eu acredito que ele seja isso. E o livro dele você vai ver. Pega o livro. Você já leu o livro dele, Ingrid? Já leu, o Leonardo leu, né? Tá aqui, tá até aqui. Ainda É não o li. primeiro aqui de lá pra cá. Aquele vermelho, né? É. Nossa, cara. Mais destacado. É diferente, entendeu? Os dois falam de futebol por diferentes óticas, e do Klopp eu acho mais empolgante ler. Você começa a ler e fala, porra, que da hora. Do Guardiola é da hora, só que às vezes dá um sono, dá uma preguiça, você fala, porra, entendeu? Que nem o City. O City eu acho da hora jogar, mas às vezes eu vou falar, o Liverpool você quer ver o jogo, você fala, porra, você consegue admirar o futebol e torcer, entendeu? Eu acho que isso é uma junção que é difícil achar, cara. Isso eu admiro muito. Tem os outros que eu sempre vejo, você acaba absorvendo coisas. Os caras falam do Bielsa, tem vários treinadores, mas eu nunca vi a fundo, não vou ficar com um papinho que eu sei que eu não sei, entendeu? Todo mundo fala, mas eu não sei, cara. Eu sei o que todo mundo sabe. O do Klopp eu já tento ver o jogo e absorver mais mesmo, entendeu? Bem legal. Luiz, assim, uma pergunta agora sobre 100% assim, Guarani. É um clube que formou atletas assim, ao longo de toda a história no cenário nacional do futebol, entre eles o Luizão, o Neto, Careca, o Moroso e outros nomes. Existe alguma pressão no clube hoje para formar mais jogadores de sucesso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente? Cara, pressão eu acho que não tem. Pressão. Mas existe aquela expectativa. É diferente. A gente sabe que eles falam muito disso e é uma coisa que é um orgulho pro time. Então a gente tem a expectativa de formar um jogador que vá ter sucesso. A gente tem, isso é fato. A gente sente isso, a gente acaba absorvendo, a gente vive isso. O Guarani é um clube que é muito bom para trabalhar. Teve muitos períodos ruins aí de administração e tudo mais, mas é um clube que você vê que as pessoas gostam de lá. Você vê, todos os caras que você falou aparecem lá, entendeu? Eles estão com o pezinho lá. Eu não sei o que tem lá, cara, mas é muito bom lá. As pessoas gostam de lá. Mesmo quem sofreu, passou perrengue, pô, volta lá pro Guarani. Então acho que é mais uma expectativa que pressão. Hoje tem sido feito um trabalho melhor, não é porque eu tô lá, mas quando eu entrei lá eu tinha dúvida como seria. E eu vi nesses quase 3 anos que eu tô lá que melhorou muito o processo de administração. Tem o Pena lá que é coordenador hoje, o Assis, o Nelson, você vê que eles trabalham muito para evoluir mesmo, sabe? São os caras que eu tô mais próximo, né, que são acima, assim, o Nelson, o Assis e o Pena.
E um exemplo, tem o CT hoje, que a gente tem lá em Barão Geraldo, que é um distrito onde fica a Unicamp. A gente tem comissões, tudo certinho, tá mantendo o trabalho, entendeu? Eles estão brigando, a gente tá treinando até hoje, cara. Nosso time caiu fora do Paulista, a gente tá treinando até sexta-feira. Não parou o treino, vai jogar um campeonato nacional novamente, o Sub-17, o 20 foi muito bem, chegou nas quartas do Paulista. E assim, com poucos recursos comprando com outros clubes, certo? Então assim, eu acho que não é pressão, cara. Pressão, não vejo isso. Ah, tem que formar jogador, porque é difícil, a gente sabe que é difícil. Até porque hoje, se você pensar na base, para você pegar um jogador e conseguir trabalhar até o sub-20, até vender, a concorrência é muito desleal. O Guarani hoje está atrás, no sentido de jogadores alojados, ajuda de custo, alguns detalhes que tem times que nem o Desportivo Brasil que eu trabalhava, que não dá para comparar, não dá para competir. Porém, o Guarani é um clube que você pisa lá dentro, você vê o quê? O futebol acontecendo. Isso é bom. Você vê o futebol mesmo, você vê a energia. Eu até arrepio de falar, cara, é diferente. Eu trabalhei em lugares e lá eu falo, é diferente. E você vê a história, pô, a gente teve agora a Série B. A gente foi, pô, o estádio lotado lá contra o Goiás, cara, uma pena que perdeu. Você vê os jogadores que eu trabalho com o Renato e com o João Paulo, cara. O Renato, sabe, o Renato Morungaba? Cara, é demais, troca ideia com os caras lá, pô. O João Paulo, pô, aí você vai ver o cara fenômeno, sabe? Os caras eram muito bons, cara. O Renato, o João Paulo, tem o Pezinho que jogou também, que trabalha comigo. Então lá tem essa expectativa, mas é mais expectativa. E eu acredito que logo vai formar. Tá no caminho. Tá no caminho de começar a formar jogador de novo e daqui a pouco vai surgir um negócio e jogar um jogador. Não sei se no nível desses, porque é muito difícil, né? Você pegar um fora de série no Guarani e conseguir explodir. Por isso que eu falei. No Sub-15 você não consegue pegar um jogador que vai ser fora de série. É muito difícil. Mas pode acontecer, cara. Pode acontecer, porque como a gente gosta de lá, os jogadores também gostam. Os meninos que estão no Guarani, pô, eles cantam o hino antes do jogo, eles vão no jogo, eles viram bugrino. Eu acho que isso é um negócio que é do Guarani, cara. É muito legal, cara. Você vê que todos começam a torcer pro Guarani mesmo. Vai no jogo, todo mundo quer ir no jogo. Eles têm orgulho de estar lá, sabe? E eu acho que nem todo mundo é bugrino. Não é difícil, né, cara? A cidade tem 2 times grandes, tem os times de São Paulo. Então eu acho que tem muito menino que fica lá, que poderia sair, mas gosta de ficar lá, mesmo tendo alguns perrengues. E como tá melhorando a estrutura, eu acredito que em breve vai surgir, cara. Mas não tem pressão, cara. Se eu falar, é uma expectativa, é uma torcida, né? A gente torce, né, cara? Pô, imagina, daqui a pouco surge um jogador muito bom do Guarani. Eu acho que o trabalho hoje que está sendo feito pelo clube inteiro, pô, estruturou, quase subiu para a Série A. Você vê que é um negócio que não é do nada. Faz tempo que tá melhorando. Esse ano, pô, eu acho que foi o melhor time do Guarani. Outros anos também teve uma chance de subir, mas esse ano o time tava bom. Era para ter subido, eu acho. Teve uns deslizes aí, infelizmente, não subiu, mas você vê que mantiveram o treinador, Daniel Paulista. Entendeu? E lá não é tão distante a base do profissional, sabe? Porque como é uma estrutura física, tem algumas pessoas que transitam, a gente encontra direto o pessoal do profissional, alguns de comissão, a gente conversa, sabe? Isso eu acho muito legal. Então eu acho que vai ter, cara. Não, não tem pressão, mas eu acho que em breve a torcida aí vai. Não sei quanto tempo, né? Mas vai ter, cara. Sabe quando você sente? Que daqui a pouco vai surgir uns jogadores bons aí do nada. E vão achar que foi do nada e não foi. Por causa desses sérios fatores. Tem um trabalho bom sendo feito lá. Isso é muito bom. Até mudando um pouco do que a gente está falando para comentar sobre futebol feminino. E gostaria de que você comentasse a sua opinião em relação a isso. A gente teve a triste notícia do Avaí Kinderman encerrando oficialmente as suas atividades, mesmo participando da última edição da Libertadores. E o que você acha que isso significa para as demais equipes femininas, essa notícia? Uma equipe que chegou até a participação da Libertadores dessa atual temporada, não conseguir continuar suas atividades. Eu acho triste. Até na licença que eu fiz agora em julho, a Taissan, vocês já chegaram a falar com ela já? Ela é do Rio, cara. Taissan Passos, ela é treinadora do Fluminense hoje. Eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, Taissan, como que você vê, com o licenciamento de clubes, as equipes históricas que levaram o futebol nas costas por muito tempo vão se prejudicar agora? Que foi isso? O Avaí é um clube de Série B, que subiu agora para a Série A. Mas ele não tem uma estrutura que nem os grandes. O Flamengo é muito mais fácil montar um time feminino bom com 1% do que eles arrecadam. E times como o Ferroviária, que está bem organizado, mas ainda vai sofrer um pouquinho. O Kinderman, não sei, outros que... O Kinderman, né? Na verdade, o Avaí fez a parceria, né? São clubes que sempre eles investiram no futebol feminino, eles vão ter espaço.
Então, eu acho triste. Eu acho que tinha que ter um programa de valorização dos clubes que não têm camisa forte, que não vão ter um time da Série A que vai ter uma arrecadação para direcionar um percentual. Eu acho que tinha que ter, porque querendo ou não, eles construíram a base, né? Eles foram lá quando ninguém estava afim. Tem um exemplo em Campinas. Em Campinas tem o Maguila aqui, que é um cara muito legal, trabalha com futebol feminino faz 30 anos. Cara, esse cara trabalhou sempre com futebol feminino. Tinha que ter alguém que chegasse, pô, vamos direcionar dinheiro para essas pessoas que sempre trabalharam. Porque hoje é um oportunismo, né? Na verdade. Não é oportunismo, é uma necessidade. É que nem ter a categoria de base. Você tem que ter categoria de base. Então, os caras fazem categoria de base. Hoje tem que ter feminino? Tem que ter feminino. Aí tem clube que vai investir, tem clube que vai pegar um pouquinho da dinheiro lá, tem clube que não que vai terceirizar. E clubes que sempre levaram a bandeira, que realmente construíram o futebol feminino, vão acabar. Se não houver um movimento desse. Eu não sei se existe isso, eu tô falando sem conhecimento, mas eu acho chato, cara. Eu nem sabia disso aí, pra ser sincero. Eu trabalhei com feminino já também, né? Treinei feminino já. A gente conversou, se não me engano, semana passada com a Nadma, que é a treinadora do América, e ela confessou pra gente que a posição que ela mais gosta de treinar é a volante, assim, as atletas da posição são a que mais recebem conteúdos dela em relação a treino e outros tipos de ensinamento. A gente gostaria de saber de você se você tem alguma posição preferida que mais gosta de treinar e o porquê. Ela era volante, provavelmente. Cara, ela falou que atua em todas as posições, Não, porque assim, ela menos foi jogar. goleira. Cara, eu não tenho, cara. Falar que a minha vantagem de não ter sido jogador é essa. Eu não tenho uma história minha pra contar que deu certo. Então eu tenho que procurar história pra contar. Os caras têm que resolver. Isso é uma vantagem, não é desvantagem. Eu vejo que muito jogador, não falando dela especificamente, acaba direcionando muito porque fazia. Então o cara venceu porque ele era forte, ele gosta de cara forte. Então ele cobra a força. O cara venceu porque ele era pequeno. Ele fala, não, o pequeno ele sempre dá uma chance, entendeu? E o cara era atacante, então ele trabalha muito mais conteúdo ofensivo do que defensivo. E eu percebi isso, na prática. Todos os treinadores que eu trabalhei, eles puxam um pouquinho pro lado deles. Eu acho que minha vantagem é essa, eu não fui nada. Eu jogo bola até hoje, engano até hoje. Jogo os amadores aí. E eu jogo no meio, eu gosto de jogar de volante. Às vezes eu acho que eu não tenho tanta qualidade, às vezes, mas eu entendo bem o jogo. Entendeu? Então eu consigo equilibrar o time. Sempre eu acabo indo para volante. Eu vou para outra posição, eu rendo mais, às vezes jogando menos que outros caras, eu rendo mais. Porque eu corro bem, eu consigo me manter para correr, entendeu? Mas eu não tenho preferência não, cara. Eu gosto de tentar melhorar todas as posições. Então, desse trabalho analítico, eu faço bastante analítico. Eu até criei esse ano, nunca tinha feito, comecei a... Minha ideia era fazer 2 vezes por semana analítico um tempo. 2 vezes por semana. E construir uma sequência, sabe? Mas falando de perfilamento corporal, de ritmo, de ajuste, certo? E se eu pudesse trazer alguém para me ajudar, seria bom. Aí eu colocaria um auxiliar que foi meia, para trabalhar com os meias, entendeu? Pegaria um zagueiro para trabalhar com o zagueiro. Não deu para pôr na prática ainda, mas já comecei a fazer. Construir uma sementinha, eles acostumaram. Às vezes eu falo, pessoal, fazer aquele trabalho lá. Os zagueiros vão para um canto, faz trabalho do zagueiro, meia atacante. Fica fazendo. Aí depois a gente junta, entendeu? Mas eu não tenho isso não, cara. O que eu prefiro. Eu não sei, cara, eu não tenho mesmo, cara. Eu quero o que melhora, entendeu? Eu gosto de ver os caras melhorando. Isso aí não. Eu gosto de gol, fazer gol. Acho perfeita a Só sua eu, colocação. só eu gosto de gol, né? Eu e todo mundo. Luiz, a gente está encerrando a entrevista, o que é uma pena, porque eu estava aprendendo demais. E como a nossa pergunta padrão de encerramento de entrevista, você tem alguma indicação de livros na área que te ajuda no seu dia a dia? Eu sei que você já até comentou, né, dos livros do Guardiola e do Klopp, mas se tiver alguma outra indicação, fique à vontade, esse é o seu momento. Cara, deixa eu pensar. Um livro que eu gostei muito, eu gostei do Agustin Peralta lá, que trabalha sobre princípio de jogo, que ele fala como o jogar com o Barcelona do Guardiola. Não só para jogar com o Barcelona, que ninguém conseguiu, né? Ele escreveu o livro e nem o Barcelona conseguiu depois, então acho que não dá para jogar. Tem um capítulo que fala assim: precisa ter jogadores para jogar daquele jeito, é fato. Mas eu gostei daquele livro porque ele trabalha com muito princípio, sabe? Bem princípios assim que você pode usar, você pode transferir, não precisa ser daquele jeito. Tem esses livros de treinadores aí que eu acho legal. Eu acho legal para tem um livro que eu gostei muito, aquele número da bola lá, sabe? Os números do jogo. Achei bem legal, cara. Porque trabalha a questão de vários detalhezinhos que a gente não pensa. Tem alguns que o pessoal fala, às vezes, eu gostava muito daquele Malcolm Gladwell, tem uns livros lá dele, que eu acho bacana. Eu li o Outliers, que é bem legal. Li o Davi Golias, que eu achei bem legal.
eu gosto de ler umas coisas diferentes, às vezes, sabe? Não só de futebol. Futebol, eu não sei, cara, eu tenho um pouco de sorte, porque eu convivo com muita gente boa, sabe? Fiz Unicamp, é verdade, eu fiz Unicamp, então eu nunca trabalhei no Paulínia. Só que meus amigos trabalhavam no Paulínia. Então eu aprendi muita coisa do Paulínia, sem nunca ter pisado no Paulínia. Aí, questão de periodização tática. Tem muito cara que trabalhava que saiu. Então, assim, eu vou absorvendo. O livro de periodização tática eu li alguns, não tem nenhum que eu gostei pra caramba, que eu falo, nossa, lei que é bom. Mas eu gosto de livro de princípio, assim. Por exemplo, esse do Peray eu acho muito bom, cara. Que ele fala bem dos princípios do jogo, assim, uma maneira que você pode explorar do jeito que você quiser. Ele lançou outro também que é. Não é ele que lançou, é outro cara. Que é o Espaço de Fase, que é bom pra caramba. Só que eu não consegui ler inteiro. E esses de treinadores, eu acho legal ver a história, sabe? A história do treinador. Esse do Klopp eu acho ferrado, cara. Esse é bom, velho. Nossa, aí você lê, você fala, pô, eu quero ler de novo. Eu dei pro Baresi até. Falei, ó, prof, lê esse livro que você vai gostar. Que ele tem muitas coisas boas. E é isso, cara. Livro é isso. De teoria, assim. Deixa eu ver, teoria. É que eu li bastante coisa, só que eu não sei, cara. Eu não sou muito fã. Não sou muito de. Nossa, isso aqui é minha Bíblia, filho. A Jussi já deu bastante dica do programa inteiro e principalmente agora. Pode ficar tranquilo. Então, beleza, mas é que eu sei que tá faltando alguma coisa, tem algum que eu não tô lembrando, que eu falo, pô, esse livro era bom, cara. Eu não tô lembrando, eu tô tentando caçar, entendeu? Eu não sei qual que é. Mas esses aí eu acho que são os básicos, assim. E todos que os outros recomendarem, pode ler também. Qualquer pessoa pode ler. A recomendação é essa. Pega o Leandro Zago aí, que ele tem bastante livro que ele lê pra caramba. Não sei se vocês falaram com ele já. Ele me passou bastante livro. Ele passou pra mim um livro, cara, da Mente Milionária, ele passou uma vez. Foi bom, cara. Aqueles autoajuda que você fala, que merda, né? Mas foi bom. Foi bom, velho. Eu até vou contar um caso aqui, não sei se dá tempo. Que foi assim, cara. Que eu falo daquela questão da gente programar nossa mente pra derrota, né? Programar pro conformismo. Em 2013 eu conheci ele, eu tava sem nada, cara. Eu tava tentando começar a trabalhar com futebol de novo. E de verdade eu tava começando. Aí eu falei pra ele que eu tinha saído de um trabalho que eu trabalhava, uma academia, e que eu tava meio mal financeiramente. Eu falei, normal, né? Sempre que você tem uma mudança, vai se ferrar um pouquinho. Aí ele falou, talvez esse seja o problema. Talvez aí você acha isso normal, isso não é normal. Eu falei, por que não? Aí ele deu para ler o livro, eu falei, é verdade. Aí foi legal, sabe? Que muitas coisas mudou num livro que autoajuda, mas que eu tirei para outras coisas da vida. Eu falei, pô, esse negócio de, tem que ser difícil, é assim mesmo, isso aí é tudo coisa que a gente constrói que não tem nada a ver. Bom é ganhar, bom é estar lá em alto nível, entendeu? E é difícil, cara, é difícil. Então, assim, só lembrei agora, ele tem bastante livro. Vou perguntar para ele tem um monte de livro. E esses que eu falei é o que todo mundo lê, né? Não tem nenhum segredo do sucesso, não. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelas indicações e também porque foi completamente didático. Então, assim, a gente pode encerrar e esperamos a oportunidade de conversar com você em outros momentos, porque foi realmente muito bom pra gente. Valeu, foi legal também. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas perguntas, foram muito boas, né? E falar de futebol é muito bom, né?